Queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações e hoje com este tema forte e bombástico. Hoje nós iremos falar sobre um pensamento, uma ideologia e, por que não dizer, até mesmo uma doutrina que ensinam, dizem que Jesus não reina mais. Existe um conceito, existe uma ideologia que Jesus não reina mais. E é contra esta ideologia, sobre este conceito, que eu estarei posicionando neste vídeo. Não é contra pessoas, não é contra os meus irmãos que pensam diferente de mim. Tem o meu respeito. Agora, o pensamento, a ideologia, nós vamos refutar aqui. E a outra questão que eu quero deixar, duas observações antes de nós abrirmos a Bíblia, é o seguinte. Queridos, primeiro, eu vou fazer um outro vídeo com aquele estilo que eu andei fazendo um tempo, muito bacana, que mostra os versículos, detalhes por detalhes, detalhes por detalhes. Eu acho que isso ajuda pra caramba. Com este tema, pegando os detalhes que eu não irei pegar hoje. Hoje eu vou ser mais objetivo, vou ser mais direto, tá bom? E a outra questão é a seguinte, meu irmão. A seguinte, preste bem atenção. Eu vou frisar novamente. Não estamos aqui contra pessoas, e sim contra ideias e ideologias. Meus irmãos em graça, eu respeito, e tem os irmãos também lá do sistema religioso, são nossos irmãos, tem pessoas que estão lá, né, são escravos, mas são nossos irmãos, estão debaixo de julgos, mas são nossos irmãos, eu respeito eles, é um direito, meu amado. O Brasil, pelo menos por enquanto, estão querendo tirar isso também, mas as leis me dão direito de eu crer no que eu quiser, acreditar no que eu quiser. E eu quero acreditar nas informações que este livro me transmite. Obviamente, com todas as regras de interpretação e etc, etc. Muito bem. Baseado em que surgiu a ideologia que Jesus não reina mais? Baseado em 1 aos Coríntios, eu estou com a Bíblia aqui, tá bom? 1 aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 24 diz assim: depois virá o fim, quando eu tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. E o versículo 28 diz assim: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O versículo 24 é o alvo, né? Porque o versículo 24 diz assim: e depois virá o fim, que veio no ano 70, virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Baseado nisso aqui, surgiu a ideologia que Jesus não reina mais, porque ele já entregou o reino ao Pai e por aí vai. Queridos, antes de nós mostrarmos aqui um contexto, eu só quero dizer o seguinte: eu quero fazer uma comparação, uma parábola. Quais que é isso? O que está acontecendo aqui, ou o que aconteceu, é como se um pai chamasse o seu filho e entregasse para ele um carro e falasse assim: filho, você vai levar esses produtos que estão neste carro lá para aquele outro país, para aquela outra cidade ou para aquele outro estado. Vai, é você que vai estar fazendo isso, é uma missão. A sua missão é levar esses produtos para lá, pegar esses produtos, colocar nos devidos lugares e depois você vem, volta. Então o pai pega um filho, entrega o seu carro, pega o carro e dá nas mãos total do filho, né, na direção total do filho. Então o filho vai pegar o carro e foi executar a missão. Chegando lá, o filho pega todos os produtos que estavam dentro daquele carro, cada um na sua ordem é colocado, é feito o que é necessário, etc. E
O filho agora pega o carro e volta e entrega o carro ao pai. Devolve o carro ao pai e fala: pai, está consumado, está feito, cumprido está. Cumpri a missão que o Senhor me deu. Devolveu o carro. Porém, meu irmão, aquele filho, ele ainda tem acesso ao carro. O carro foi entregue ao pai, sim. Mas quer dizer então que o filho agora não pode dirigir o carro, não pode ter acesso ao carro, não pode cuidar do carro, também não é dono do carro? Será que é assim? Deu para você raciocinar? Deu para você usar a razão, o raciocínio? Deu para você perceber? Então, aqui está uma comparação que eu fiz para clarear este versículo. Por que o tema do vídeo é Cristo reina sim? Eu vou dizer por quê. Vamos comigo? Encontrar comigo, você vai abrir sua Bíblia, me ajudar a ler. Isaías. Vou ler alguns versículos. Vou voltar com este tema, mas muito mais bem organizado, tá bom? Hoje só vai servir para você, é fonte de... Até porque o canal realmente... ele é um canal de pesquisas, é uma fonte de pesquisas. Surge este objetivo do canal. O canal tem um objetivo, de fazer você pensar, estudar, analisar. Isaías, vamos lá. Isaías capítulo 9, o versículo 6 e o versículo 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, está falando de Jesus. Um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e de paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Nem vou comentar. Isaías, capítulo 9, versículo 6 e o versículo 7. Vamos para outro texto. Outro versículo. Vamos ir agora, você me ajuda a encontrar aí. Se não tiver do lado direito da Bíblia, está do lado esquerdo. Se não tiver direito nem esquerdo, é porque alguma coisa está acontecendo errado. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Versículo 13 e 14. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é um domínio... Isso, deixa eu voltar aqui, para ficar bem alinhado. Vamos voltar aqui. Nações, línguas e serviços. Ó. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino, o único que não será destruído. Está falando de Jesus. Daniel, capítulo 7, versículo 14. Quero só abrir um parênteses aqui para dizer, meu irmão, que neste tema surgem outros temas que nós vamos... Tem vídeos aí no canal, o que não tem nós vamos colocar. Ah, mas é claro, porque Jesus é o próprio Deus. É claro que não. Jesus é Deus? A Bíblia fala que é. Mas é o próprio Deus? A Bíblia fala que não. Mas vamos seguir. Hoje eu estou mostrando para você que Cristo reina sim. Cristo reina. Então nós acabamos de ler Daniel 7, 13, 14. E eu vou trazer alguns textos agora aleatórios para mostrar alguns detalhes para você. Alguns versículos desses que eu vou estar lendo vai abranger
no sentido pós-70, outros no antes de 70, ali próximo, mas não importa, só para você analisar as expressões, esse é o meu objetivo, tá bom? Em Apocalipse, vamos lá. Apocalipse, eu vou ler primeiro, Apocalipse capítulo 11, o versículo 15, que diz assim: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Por que eu não posso entender isso, meu irmão? Que isso aconteceu no ano 70. Cristo reina, e Deus reina também. Reina também. É uma linguagem bíblica, é algo espiritual para ser entendido? É algo que tem muita dificuldade para quem não é espiritual, para quem não aceita o que está escrito, talvez seja. Mas o texto está falando que quem reina, tanto é Deus, também como Cristo. Vamos lá. Segundo versículo que eu quero ler, Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Apocalipse capítulo 17, o versículo 14, que diz da seguinte maneira: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Nós já sabemos quando aconteceu isso, já sabemos, mas a expressão aqui é que ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Muitos não aceitam isso, né? Mas é. Vamos para o terceiro ponto, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Envolve aqui o milênio, não tem problema, porque eu quero que você observa uma outra situação. Apocalipse 20, versículo 6, está escrito assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Deixa eu te falar um negócio. Aqui está falando do milênio. Lá em Coríntios, capítulo 15, está falando no final do milênio. Entendo isso perfeitamente. Perfeitamente. Mas o que eu quero que você veja nem é isso. O que eu quero que você observa é que, mesmo estando no milênio, mesmo estando porque o milênio aqui está falando de um ministério de Jesus, né, que durou até o ano 70 de uma maneira específica, mesmo estando assim, Deus reinava com ele, Deus estava conectado nele, Deus estava presente naquele reino. E por que eu não posso ver do outro lado da moeda? Agora entrega o reino a Deus, mas Cristo também continua naquele reino, reinando também. É só você analisar. Quando Cristo reinava, Deus reinava com ele. Agora, quando Deus está reinando, Cristo reina com ele, meu irmão. Estou usando linguagens assim, até porque eu sou mineiro, um ai da roça do lado esquerdo. Eu uso palavra um ai, nós vai, nós foi, nós vai, nós vem e não sei o quê. Mas o que não pode ser tirado é a essência da interpretação. Quarto versículo, Apocalipse capítulo 21 e o versículo 22, que diz o seguinte, textos aleatórios, mas para o seu estudo. 22. E nela não vi templo, porque o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nem vou comentar, para nós sermos até mais ligeiros aqui. Agora, Apocalipse capítulo 22, versículo 3, diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Linguagem bíblica, aqui está. Então, meu querido, eu estou aqui para dizer que Cristo reina sim. Cristo reina sim. Mesmo depois dele ter entregado o reino ao Pai, porque ali está falando do fim do milênio, obviamente, ali está falando de uma maneira específica do milênio,
O milênio foi um período de tempo. Um dia nós vamos trazer um vídeo aí. Não é 1000 anos literais, é apenas um período de tempo. Mas acabou-se o reinado do milênio. Mas o reinado eterno, ele continua. Agora a pessoa está confundindo a questão do milênio com o reino eterno. Por quê? Porque, meu irmão, o reino eterno foi estabelecido com a volta de Jesus. Foi com a volta de Jesus. Você precisa entender isso. Quando Jesus volta, é estabelecido o reino. Eu não vou ler para não tomar tempo, mas no outro vídeo eu vou fazer questão de ler. Mas você observa o que diz Marcos, capítulo 8, versículo 38, e Marcos, capítulo 9, versículo 1. Porque foi dividido os capítulos e versículos de Marcos dessa maneira, então por isso que teve que ficar como se fosse uma separação, mas não é. É Marcos 8, 38 e Marcos 9, versículo 1. Leia para você ver. Aqui o meu abraço. Deixa um comentário, deixa um like, se inscreva, compartilhe o vídeo. Até a próxima. Fui!